Olá, meus amores, vamos estudar ortografia? Nós vamos para a atividade 6B, jogo dos 7 erros, tá bem? Então, vamos lá. 1. Você gosta de cinema? Já ouviu falar em Charlie Chaplin ou Carlitos? Olhem aqui o Carlitos, com certeza vocês já ouviram, não é? Ele é um grande artista do século passado, do começo do século passado, da primeira metade do século passado. Ele é conhecido mundialmente. E através desses dois textos que nós vamos saber um pouco mais sobre ele. Então, vamos lá. Com essa atividade, além de conhecer esse divertido personagem que marcou a história do cinema, você terá de descobrir os 7 erros ortográficos. Vamos marcar aqui, que é o que nós vamos procurar, tá bem? Observando as duas versões do texto. Após descobrir os erros, complete a tabela com dicas que ajudem a decidir a forma correta de escrever. Então, vamos lá. Aqui tem novamente o desafio. Descubra os 7 erros. Texto A. Chaplin ou Carlitos? Então, vamos combinar o seguinte. Peguem aí um lápis colorido. Quando nós encontrarmos um erro, uma palavra com escrita errada, com a ortografia, né? Com problema na ortografia, nós vamos circulá-la, tá bem? Olhem só. No início do século XX, o jovem artista britânico Charlie Chaplin deu grande impulso e revolucionou. Nossa, com L no final ou não? Essa palavra vem do verbo revolucionar. E o verbo no passado, como nós já aprendemos, ele é sempre terminado com U e não L, tá bem? Deu um grande impulso e revolucionou o cinema mundial com seus filmes mudos. Os roteiros de suas comédias do gênero pastelão retratavam situações do cotidiano de personagens urbanos comuns, como mendigos e vagabundos, fazendo um humor atemporal, sagaz e universal. Quando a linguagem corporal e a mímica não bastavam para explicar... outra palavra. Explicar. Explicar não se escreve com S, e sim com X, onde o X tem som de S, tá bem? Então, vamos lá. Não bastavam para explicar as situações do enredos? Situações dos enredos. Acrescentem um S aqui. Legendas curtas entrecortavam as cenas. Os textos mantinham, porém, as características sociais do versátil e genial. Genial é com L no final, não é U, tá bem? Então, vamos grifar essa palavra também. As críticas sociais do versátil e genial cineasta, dançarino, ator, roteirista, diretor e produtor. Ou seja, né, gente, ele era um artista completo. Uma de suas mais famosas frases é: a persistência é o caminho do sucesso. Vamos para a página seguinte. Texto B. Chaplin ou Carlitos? Gente, então, o texto é o mesmo, tá? O que tem de diferente? Algumas palavras que lá estavam escritas corretamente, aqui elas apresentam erros. E nós temos que descobri-las. Lá, nós já achamos 4 erros. Então, ou seja, aqui nós temos que encontrar 3. No início do século XX, o jovem artista britânico Charlie Chaplin deu grande impulso e revolucionou o cinema mundial com seus filmes mudos. Os roteiros de suas comédias do gênero pastelão retratavam, olhem essa palavra. Quando termina com an no final, podemos usar o N? Nessas situações de verbo, não. Usa-se o M, tá? Situações do cotidiano de personagens urbanos comuns, como mendigos e vagabundos, fazendo um humor atemporal, sagaz e universal.
Quando a linguagem corporal e a mímica não bastavam para explicar as situações dos... Olha, a Pro acrescentou o S novamente. Enredos, legendas curtas entrecortavam as cenas. Os textos mantinham... Olhem isso aqui, gente. Eu posso colocar M quando? Posso colocar antes da letra T? De maneira alguma, né? O M é só antes de P e B. Então, aqui tem que ser a letra N. Porém, as críticas sociais do versátil e genial cineasta, dançarino, ator, roteirista, diretor e produtor. Uma de suas mais famosas, olhem só, famosa. Nós vimos essa regra, né? Palavra famosa se escreve com S. A mais famosa frase é: a persistência é o caminho do sucesso. Então, esse texto foi retirado do conteúdo editorial em 2014 do IMESP. Vamos ver, então, se nós descobrimos 7 erros? Então, vamos lá. Aqui nós vimos 1, 2, 3, 4, né? Que é aqui onde estava faltando o quê? O S. E na outra página? 5, 6, 7. Nós encontramos 7 erros, depois nós os colocaremos aqui na tabela, tá bem? Mais uma coisa. Antes de nós irmos para a tabela, vamos pensar um pouquinho sobre o que nós aprendemos sobre esse artista fenomenal que é o Charlie Chaplin. O Chaplin, ele era esse artista, né, que... Aqui, gente, quando fala que ele fazia humor de forma atemporal, sagaz e universal, é uma excelente forma de qualificá-lo, pois o Chaplin, ele é atemporal, ou seja, até hoje os filmes dele fazem sucesso. Por quê? É divertido assistir, são muito bons. E naquela época ele fez algo que até hoje continua sendo bom, por isso atemporal, não é daquele tempo. Ele foi além do seu tempo. Sagaz, ele tinha crítica nos filmes dele de forma assim inocente, que as pessoas nem achavam que era uma crítica. E ele não se deixava ser enganado. Ele, quando parecia que ele seria enganado, ele sai por cima, ele dá a volta. Ele é assim... muito parecido em alguns aspectos com a Emília. A Emília não sempre se dá bem? Ele também. E universal, pois o mundo todo conhece o Charlie Chaplin, admira o Charlie Chaplin. Então, vale a pena vocês assistirem, tá bem? Bem, agora vamos colocar todas as palavras que nós encontramos aqui na tabela. Bem, crianças, a Pro já colocou aqui, mas eu quero que vocês acompanhem a explicação e não só copiem, senão não aprendem, tá bem? Então, vamos lá. A primeira palavra revolucionou, que tinha o quê? O L no final. Como se escreve com U? Por quê? Porque é um verbo no passado e verbos no passado terminam com U. Aqui está no singular. Está se referindo ao Carlito, né? Ele revolucionou. Explicar. Explicar se escreve com X, porque o X ele tem 5 sons. E aqui no caso é o X com som de S. Olhem só. Quando nós falamos, olha, explicar, realmente parece que é S, mas é X. Por que estava errado? Porque deveria ser dos, a palavra correta. Aquele trecho está no plural, então nós temos que ter o que? A concordância. Não pode colocar do, e sim manter o plural. Genial. Genial se escreve com L no final, porque é um adjetivo formado a partir de um substantivo, ou seja, é a palavra gênio, que é o quê? Um substantivo, mais ao, e forma o quê? Genial. Aqui o sufixo ao, tá bem? Por isso que forma a palavra genial.
A próxima, retratavam, que tinha o que de errado? O N no final. Se escreve com M porque é verbo no passado. No singular, termina-se com U. No plural, termina-se com M, tá? Mantinha, onde estava o erro? Aqui, no M. Mantinha tem que ter o N antes do T. Por quê? Usa-se o M, né? Somente antes de P e B, certo? E a última, famosas, que lá está escrito com Z, se escreve com S. Por quê? É um adjetivo derivado de substantivo. Lembra quando nós estudamos na aula passada os adjetivos derivados de substantivos? Então, a palavra famosa vem de fama, que é o que? O substantivo. O adjetivo é famosas, por isso que é um adjetivo derivado de um substantivo. Entenderam? Grifem o texto, façam com capricho e mandem foto para a Pro. Beijinhos em vocês, meus queridos!